Olá, tudo bom? Vamos para mais uma aula aqui. Nessa aula nós vamos fazer as correções das páginas 69 e 70, que são as atividades da hora do estudo, tá bom? Só lembrando que nós já fizemos da 1 a 6, a 14 já fizemos e a 21 também já fizemos, tá bom? Então vamos começar a correção a partir da 7 e isso logo depois da vinheta. Atividade 7. Se o polinômio é divisível pelo polinômio x² menos x mais 1, então o quociente é... Vejam só, observe que aqui esse coeficiente é k, então é interessante aqui usarmos o método da chave. Então, aí fazendo pelo método da chave, vocês devem se lembrar que a gente faz mais por mais, x ao cubo dividido por x² dá x. Então, primeiro você encontra só essa parte. Daí você multiplica x pelos três termos aqui, não é isso? E quando você multiplica, você traz para aqui trocando os sinais. Então, x ao cubo aí fica menos x ao cubo, menos x² aí fica mais x² e mais x aí fica menos x. Soma, que aí esse com esse anula, esse com esse, lembre-se que aqui tem kx² mais 1x², ou seja, você coloca o x² em evidência e fica k mais 1. E aí, menos 2x menos x dá menos 3x mais 3. Pronto. Aí aqui agora você vai dividir esse dividendo aqui. Então, você vai dividir esse termo por esse. E aí, k mais 1, x² dividido por x² fica o coeficiente k mais 1. K mais 1 vezes isso, multiplica e traz para aqui. Então, esse com esse vai anular. Menos 3x somado com k mais 1 vezes x vai dar k mais 1 menos 3, ou seja, k menos 2, que multiplica x. E menos k menos 1 mais 3 fica menos k mais 2. Aqui está. Só que ele quer saber, a questão pede o quociente. Então, o que a questão pede é isso aqui. Então, aqui temos x mais k mais 1. Analisando as alternativas, a gente vê que ele já descobriu quem é k. E o que é que eu vou fazer para descobrir quem é esse k? Eu vou fazer o uso que ele disse que é divisível. Então, eu vou fazer o uso dessa informação. Quando ele diz que é divisível, ele está dizendo para mim que o resto vale 0. Então, eu vou pegar o resto, ou seja, k menos 2 tem que ser 0 e 2 menos k também tem que ser 0. Ou seja, se k menos 2 é 0, é porque k vale 2. Ó, se k for 2, 2 menos 2, 0. Confere, tá vendo? Então, k vale 2. Aí agora você vem aqui, pega o k igual a 2, substitui aqui e vai ter 2 mais 1, 3. Então, vai ter x mais 3. Ok? Então, vou tirar os riscos, substituir o k igual a 2 aqui. X mais 3 é a resposta correta, ou seja, item B. Agora a questão 8. Sejam A, B e C números reais distintos. Deixa eu ir grifando as informações relevantes. Não nulos. Então, são números distintos e não tem ninguém igual a 0. Tais que o polinômio é dividido exatamente por x menos A e por x menos B. Quando ele disse dividido exatamente, então não deixou resto, tá bom? Então, A mais B é igual a, vejam só, prontinho. Então, como Px é dividido exatamente pelo teorema do resto, teremos que P de A vale 0 e P de B vale 0. Então, pegando aqui P, substituindo x por A, você vai ter A² mais AC mais A mais C, melhor dizendo, igual a 0. E B² mais B mais C igual a 0. Então, temos aqui equação 1, equação 2. Se você subtrair, fizer a equação 2 menos a equação 1, você vai ter... Subtrair, desculpe, fizer a equação 1 menos a 2, né? Porque vai subtrair a 2 de 1. Então, você vai fazer a de cima menos a de baixo. Então, A² menos B² mais A menos B, porque esse C menos C vai anular, tá certo? Então, você vai ter A² menos B² mais A menos B.
Daí você sabe que a ao quadrado menos b ao quadrado é diferença dos quadrados, ou seja, é a mais b vezes a menos b, que dá a soma pelo produto. E agora aqui, ó, a menos b, dá para botar a menos b em evidência, não é? Então você vai ter a mais b vezes, aqui, quem é que tem aqui? Vezes 1, então vai ficar a mais b mais 1. Então a menos b vezes a mais b mais 1. Se esse produto, esse vezes esse, dá zero, é porque a menos b é zero ou a mais b mais 1 é zero. Como a menos b são distintos, então aqui a mais b mais 1 tem que ser zero. Por quê? Porque se a menos b fosse zero, você teria que a seria igual a b. E ele disse que a e b são distintos. Você lembra disso que eu grifei aqui em cima? Então observe, vou repetir isso. Se esse produto dá zero, é porque um dos dois tem que ser zero. Se essa primeira parte aqui fosse zero, se essa parte aqui é a que fosse zero, você teria a menos b igual a zero. Se a menos b fosse zero, resolvendo isso, ou seja, passando b para o outro lado, você teria que a seria igual a b. Mas a não pode ser b porque a e b são distintos. Então, conclusão, a menos b não pode ser zero. Então, se a menos b não pode ser zero, obrigatoriamente a mais b mais 1 tem que ser zero. Tá certo? Então, a mais b mais 1 tem que ser zero. Passando um para o outro lado, conclusão, a mais b tem que dar igual a menos 1, que foi o que a questão perguntou. Quanto é a mais b? Menos 1, sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Tá bom? Foi uma questão um pouquinho mais elaborada, assim, quer dizer, necessitou um pouquinho mais da explicação, mas tudo bem. Questão 9 agora. Considere, deixa eu colocar aqui o ponteirozinho para grifar. Considere o polinômio tx com 4 raízes não nulas. Então, eu já disse que não tem raiz igual a zero aí. Seja S a soma de suas raízes e P o produto. É correto dizer que S mais P é igual a. Então, S é a soma, P é o produto. Nós vimos que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto das raízes é menos D, ou nesse caso vai ser menos E sobre A. Ou seja, estamos falando das relações de Girard. Então, a soma das raízes vai dar menos B sobre A. Mas cadê B? Deixa eu botar mais uma vez aqui. Cadê B? B aqui é o coeficiente de x ao cubo, não tem. Então, a soma das raízes dá zero. E o produto das raízes vai ser S sobre 1, ou seja, 4. Então, a soma que é S é 4 e o produto, a soma que é S deu 0 e o produto que é P deu 4. Então, 0 mais 4, 4. Essa foi mais tranquila. A alternativa, a letra D. Questão 10 agora. Questão 9, questão 10. Tudo ok. Se os números, esses todos aí, são raízes da equação, então observe 1, 2, 3, 4, 5, quinto grau, então ele deu todas as raízes. Então o valor de P mais Q mais P vezes Q é. Então, mais uma vez, quando a questão está falando de soma de raízes ou produto de raízes, a gente sabe que a gente vai fazer uso das relações de Girard, tá bom? Então, olha aqui, a soma das 5 raízes vai ser o quê? Menos B sobre A, não é? Então, vai ficar menos P sobre 2, tá vendo? E aí, substitua. Então, substitua todas as raízes, porque você conhece todas as raízes. Substituindo todas as raízes, anulando aqui, ó, cancelando i menos i, 2i menos 2i, você vai ter 2, 4, 5, 6 e meio. Então, 6,5 é igual a menos P sobre 2, ou seja, P vale menos 13. Então, nós já sabemos quanto é menos, o quanto é P. Agora, quem é o produto das raízes? Vai ser esse último, só que aí vai ficar menos, mais, menos, ou seja, menos Q sobre 2. Como temos as raízes, então mais uma vez vamos substituir todas, substituindo e efetuando as multiplicações, né, para acelerar um pouco o processo aqui. Então esse vezes esse vai dar 5, esse vezes esse, 5, 5 vezes 5, 25. Aí aqui você tem o 25, esse 2 foi simplificado com esse 2, então Q é menos 25. Prontinho. Agora é só substituir no que ele perguntou. P menos 13 mais Q menos 25
mais 1 vezes o outro. Então, menos 13 vezes menos 25 vai dar mais, e 13 vezes 25 dá 250, mais 75, 325, menos 25 dá 300, menos 13 dá 287, e aí marque a letra A. Deixa eu tirar as marcações. Questão 11 agora. O gráfico a seguir representa a função f de x, e aí você tem uma equação do terceiro grau. Se os pontos A, B e C são as raízes de f, então 2 elevado a A mais 2 elevado a B mais 2 elevado a C é igual a. Ou seja, ele está dizendo, determine as raízes. Esse é o foco. Encontre as raízes da equação, porque aqui os pontos A, B e C são as raízes. Está vendo? Deixa eu grifar isso aqui. E aí, quando você descobrir quem são as raízes, que são as raízes dessa equação, é só fazer isso aqui. Ou seja, o gráfico está aí para assustar, a equação, o texto, sem problema. Não tem dificuldade na questão não, então vamos lá. Resolvendo aqui a equação, você pode testar, em primeiro lugar, se o 1 é raiz. Então você vai ver claramente que não é, porque você vai dar 1 mais 9, 10, 25, 48, então 1 não é raiz. Aí você faz uso do teorema das raízes racionais e diz assim, ao menos 1 vai ser raiz. Então, faz o uso do Brillouin-Ruffini agora. Se menos 1 é raiz, você vai lá, testa para ver. E de fato, o resto deu zero. Então, ok, confere. Aqui estão os coeficientes do quociente. Aí eu vou lá, uso a equação do segundo grau, determino as raízes. Então, menos 3 e menos 5. Então, aqui usou delta e Bhaskara. Encontrou menos 3 e menos 5. Agora, olha só, quem são as raízes? Menos 1, menos 3 e menos 5. Então, é só você fazer 2 elevado a menos 1, que dá 1 sobre 2, 2 elevado a menos 3, que dá 1 sobre 8, e 2 elevado a menos 5, que dá 1 sobre 32. Tirando o MMC, 32 por 2 dá 16, vezes 1, 16, mais 4 dá 20, mais 1 dá 21. Então, 21, 32 avos, e a alternativa qual é? Letra A novamente. Mais uma questão, o produto das raízes. Então, falou novamente em produto das raízes, o que a gente faz? Relações de Girard, produto das raízes, menos 6 sobre 1, menos 6, letra D. Essa é a seção moleza. Questão 13, sabe-se que na equação uma das raízes é igual à soma das outras duas. Então, uma das raízes é igual à soma das outras duas. O conjunto de solução é, bom, quer o conjunto de solução, então ele quer as 3 raízes e deu uma dica. Ao invés de você usar aqui o teorema das raízes racionais, que você pode fazer assim, mas como ele disse que uma das raízes é a soma das outras duas, você pode fazer o uso das relações de Girard. Então, a soma das 3 vai dar menos 4. Como eu sei que uma, então x1 é a soma das outras duas, então eu substituo. Nós já fizemos uma questão assim bem semelhante a essa. Aí eu encontro, então uma das raízes vale menos 2. Achou uma das raízes, coloca em Brillouin-Ruffini, encontra os coeficientes do quociente, vem para a equação do segundo grau, né? Veja que o processo se repete, daí você usa delta e Bhaskara e encontra as outras raízes. Sendo assim, o conjunto de solução será menos 2, menos 3, 1. Pode estar em outra ordem? Pode. Veja, qual é a ordem que está aqui? Ó, menos 3, menos 2 e 1. Ou seja, foi colocado em ordem crescente. Mas como nós já vimos em atividades anteriores, nem sempre a questão coloca aqui em ordem crescente o conjunto de solução. Tá bom? Então veja que isso é irrelevante. Lembrando que item 14 já fizemos, então vamos agora para a página 70 e estamos falando da questão 15. M e NP são raízes da equação, então o resultado da divisão da soma M mais N mais P pelo produto M vezes P vezes Q é... Então vamos lá, nós vamos ter que fazer M e MP, se elas forem raízes, então nós vamos ter que determinar suas raízes. Então o primeiro passo é esse aí. Então olha só, vamos determinar as raízes ou podemos pegar a soma e o produto. Sabemos quem é a soma das raízes, podemos usar relações de Girard, né? Quem é a soma das raízes? Menos B sobre A, ou seja, 11 sobre 6. E o que é o produto das raízes? Menos 1 sobre 6. Simplificou, 11 sobre 1, 11. Se não fizesse isso, o que é que você teria que fazer? Determinar as raízes para depois encontrar a soma, encontrar o produto e fazer. Veja que as relações de Girard
simplificaram aqui nossa solução. Alternativa, letra B. Mais uma questão na tela. Toda equação polinomial de grau n com n maior ou igual a 1 tem exatamente n raízes reais ou complexas. Isso já falamos inclusive em teoremas. Sabendo que uma das raízes da equação polinomial é 1, a soma das outras duas é, mais uma vez aí relações de Girard, né? Então a soma das três vale 1 sobre 2. Se uma das raízes é 1, então é só passar esse 1 para o outro lado. Então vai ser 1 meio menos 1, menos 1 sobre 2. Alternativa, a letra A. Veja que temos aí algumas questões simples. Item 17, as quantidades de raízes reais do polinômio e R são respectivamente. Então aqui, as quantidades de raízes reais. Bom, então aqui, x ao quadrado, x à quarta mais 10 igual a 0 tem nenhuma raiz. 10x ao quadrado mais 1 tem nenhuma raiz real. R de x, então se você fizer P de x menos Q de x, deixa eu grifar isso aqui. Então, R de x sendo Px menos Qx, que é o que ele pediu aqui, ó. Então, quando você fizer um menos o outro, você vai encontrar esse polinômio. Aqui está. E aí você vai ter x ao quadrado igual a 9, então x é mais ou menos 3. X ao quadrado igual a 1, x é mais ou menos 1, ou seja, 4 raízes reais. E aí, letra A, 0, 0 e 4. Então, 0, 0 e 4. Tá bom? Lembrando que x à quarta e fica igual a menos 10. Isso dá raízes complexas, né? Que aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 10 é raiz complexa. 10x ao quadrado fica igual a menos 1. Então, x ao quadrado é menos 1 sobre 10. Então, x ao quadrado dando, radicando o negativo também não é raiz real. Por isso aqui foi 0 e 0. Tá bom? Item 18, a equação possui. O que é que a equação possui? Ó, bote aqui o x em evidência. X, aí você fica com x ao quadrado menos x à quarta menos 1. X, esse x à quarta menos 1 é o mesmo que x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Então, x é 0, ou x ao quadrado mais... Ó, x é 0, deixa eu ir grifando. Ou x ao quadrado mais 1 é 0, ou x ao quadrado menos 1 é 0. Então, temos aqui um produto de 3 fatores, sendo 0 é porque algum deles é 0. Então, ou x é 0, ou x ao quadrado mais 1 é 0, então x é mais ou menos i, ou x ao quadrado menos 1 é 0, então x é igual a mais ou menos 1. Portanto, temos 3 soluções reais que são 0, 1 e menos 1, e 2 complexas e não reais, porque, ou seja, foi imaginária puro, que é i e menos i. Tá bom? Questão 19. Sabendo que 1 é raiz do polinômio, podemos afirmar que P de x é. Então, aqui, ó, como 1 é raiz, nós podemos fazer uso do teorema do resto. Então, dizer que P de 1 é 0. Substitui e encontra A. Encontrando A igual a 0, é só trocar aqui A por 0 e fica 2x ao cubo menos 2x. 2x ao cubo menos 2x, quando você olha, vê que não está escrito assim, está escrito de outra forma. Então, você observa, então vou botar o 2x em evidência. Você vai ter 2x, aí fica x ao quadrado menos 1. Aí você olha e diz, ainda não está assim. Então, x ao quadrado menos 1 eu posso reescrever e escrever assim, x ao quadrado, x mais 1 vezes x menos 1, 2x. Aí você diz assim, agora tem essa opção? Tem, ó, letra B, tá vendo? Então é só uma maneira de você reescrever isso. É só para você trabalhar essa questão da fatoração. Última questão, já que a 21 já fizemos, então essa se torna a última. Se x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 0 tem uma raiz igual a 1, de novo, né? Fizemos algumas questões aqui em que 1 é raiz. Então, as outras duas raízes da equação são números. Bom, vamos encontrar as outras duas. Já que 1 é raiz, vamos usar Breuer-Ruffini, reduz o grau, chegou numa equação de segundo grau, delta e Bhaskara, encontrou o conjunto de solução. Então, as outras duas são o quê? Raízes imaginárias. E aí, a alternativa, a letra E. Tá bom? E aí, eu trouxe uma imagem. Primeiro, uma mensagem aqui inspiradora. E agora, a mensagem: o primeiro a se desculpar é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Isso lembra aquela história, né? De que uma mensagem até que eu já trouxe.
Esqueça as pessoas que te causaram problema, perdoe, que se descarrega seu HD, fica mais leve, seja mais feliz. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.